Amém, irmãos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Muito bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor para podermos glorificarmos e exaltar o seu santo nome. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 15. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 15. Você que encontrou, fique de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. João 15, diz assim a palavra de Deus: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te damos graças, nós entramos em tua presença através da oração. Obrigado, Deus, pelos louvores, porque a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Deus, e aqui estamos nós, ó Pai, somos falhos, somos pecadores. Nós pedimos, Deus, perdão dos nossos pecados, ó Pai, das nossas falhas, porque, Deus, é aquilo que nos afasta do Senhor. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa vir falar conosco aqui nesse momento, através da tua palavra que está sobre nós aqui, ó Pai, que a tua palavra que é viva e eficaz, e que o teu Espírito Santo, Deus, venha falar aos nossos corações. Oramos a ti, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Querido, pode se assentar. Eu quero ministrar essa manhã sobre Jesus, o nosso amigo. Nós vimos tantas, vou dizer talvez reportagens ou matérias, de pessoas que acham tão importante, acham tão prazeroso, ou se acham mais importante do que a outra, talvez pelo fato de ser amigo de pessoas famosas. Não pelo fato dessas pessoas serem mais importantes que as outras, mas talvez pela visibilidade que isso tem. De talvez bater o peito, não, eu conheço, é meu amigo. Talvez fale isso até com orgulho de ser amigo de pessoas que são conhecidas, que são famosas, que está aí no meio da mídia. Nós vimos muito isso. As pessoas talvez até se vangloriarem de ser amigo de pessoas conhecidas, de ser pessoas famosas. Mas esse texto que nós lemos aqui diz que Jesus nos chama de amigo. Olha quão maravilhoso é essa palavra. Olha quão importância que tem, porque Jesus nos diz que não nos chama mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tem os chamados amigos. Meus irmãos, é Jesus que está nos chamando de amigo. Sim, quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a raiz de Davi. Se nós poderíamos citar vários outros exemplos aqui, sim, é nosso Senhor, nosso Salvador. Olha o que o irmão Mateus ministrou aqui na quinta-feira em Isaías 9:6, que Jesus, ele é o quê? Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sim, é desse amigo que nós temos que nos vangloriar de dizer que sim, eu sou amigo de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é o próprio Jesus que nos diz isso. A partir de agora eu não vou chamar vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que fala o seu Senhor. Em algumas versões bíblicas vão estar lá assim, porque o servo não faz confidência, o Senhor não faz confidência aos seus servos. Mas eu vos tenho chamado de quê? De amigos. Sim, é grande privilégio, meus irmãos. Não sou eu, não é você que está chamando Jesus de nosso amigo, é Jesus que está nos chamando do seu amigo. Leia todo esse contexto, entende todo esse capítulo 15 que fala da videira e os ramos. Nós vamos compreender por que Jesus nos chama de amigos. E eu tenho um entendimento que tudo que Deus ele fala nos evangelhos, ou tanto vamos dizer assim no início dos seus 3 anos ali do seu ministério, tanto no meio, tanto no final, tudo que Jesus ele diz, nós devemos olhar para todo o contexto da sua história. Nós devemos olhar para tudo que ele passou, tudo que ele viveu, porque a história de Jesus é uma só, que leva eu e você que somos pecadores até a Deus. Mas por que Jesus nos chama de amigos?
Olha o verso 15, né, que nós vemos a parte B, né, porque tudo quanto ouvir do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Querido, a vida de Jesus, ele expressa o amor de Deus por nós. A vida de Jesus expressa o amor de Deus por nós. Porque além de Jesus, do que ele diz aqui, tudo que meu Pai, tudo que Deus revelou a ele, sim, ele não falou apenas por fala, mas ele revelou através de ações. Ele revelou através de sentimentos. Jesus, ele revelou a nós a vontade de Deus através de atitudes. Porque se eu e você queremos ter uma vida que agrada a Deus, nós devemos olhar para Jesus. Porque Jesus é o padrão perfeito de Deus. Então por isso que Jesus diz, tudo aquilo que meu Pai me falou, sim, eu não guardei para mim. Eu tenho revelado a vocês, eu tenho mostrado para vocês o que fazer para agradar a Deus, o que fazer para ter uma vida que glorifica a Deus. E Jesus, ele fez isso, através das suas ações, através do seu estilo de vida, através do seu modo de viver. Nós aprendemos com isso, eu aprendo com isso sim, porque a sabedoria de Deus, ela é diferente da nossa. Sim, Paulo diz isso lá em Coríntios, né, que a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens. Deus trouxe as coisas simples para confundir os sábios. Sim, porque a sabedoria de Deus ela é diferente da nossa. Sim, eu coloquei só 2 pontos aqui, porque é um texto bastante promissor, é um texto que nós podemos trabalhar muito em cima dele. Mas porque a sabedoria de Deus é diferente da nossa? Sim, o símbolo do cristianismo foi uma cruz e não uma espada. Porque o povo judeu ele já tinha passado muitos anos da sua vida, desde o Egito, saíram do Egito, Deus libertou ele, mas foi muitos anos de cativo. E quando Jesus veio, eles estavam no poder romano. Eu imagino que o povo judeu pensou que viria um homem de guerra forte, queria brigar com Roma, sim, mas Deus, a sabedoria de Deus é diferente da nossa. Porque o símbolo do cristianismo não foi uma espada, mas foi a cruz. A vida de Jesus veio mostrar aquilo que Deus ele tinha pensado desde lá do Jardim do Éden, de vivermos uma vida perfeita, de vivermos uma vida que agradava a Deus, mas o pecado nos separou. Outro ponto, Deus ele apontou para uma criança e não para um soldado, como verdadeiro cidadão do reino dos céus. Aquilo surpreendeu as pessoas, os judeus, os gentios, todas as pessoas que estavam. Jesus apontou, não impeça de vir a mim os pequeninos, porque desses é o reino dos céus. Muitas vezes os judeus, as pessoas estavam esperando o Messias que vinha brigar, que o símbolo do reino de Deus seria um soldado, mas o símbolo do reino de Deus são as crianças. Jesus é a expressão do reino de Deus. Querido, grave essa frase, anote se você quiser. Jesus, ela é a expressão do reino de Deus. Porque tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, depois de vivermos aqui uma vida eterna em Cristo Jesus, é viver uma vida perfeita no céu. E Jesus, ele veio fazer isso, para que eu e você tornássemos novamente ter acesso a Deus. Porque quando Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden, sim, ele era perfeição, não tinha problema, não tinha nada. A Bíblia diz que Deus ele ia ali, eu costumo dizer muito lá no nosso grupo familiar, ou também na nossa classe de crescimento cristão, né, tem alguns irmãos aqui, Deus ia lá fazer um cafezinho com eles, fazer um pãozinho de queijo, né, irmã Diva? Para tomar um café da tarde com Adão e Eva ali, porque era tudo perfeito. Mas quando o pecado entra, a presença de Deus sai. E Deus, ao longo de toda a história do Antigo Testamento, foi dando leis, foi dando projetos, foi dando profetas, foi dando sim. Mas nenhum homem conseguiu, então Deus falou assim, sim, eu vou mostrar como é o meu reino. E mandou Jesus Cristo, porque Jesus expressa o reino de Deus. Que é o reino perfeito, o reino que não tem problema, o reino que não tem. E Jesus, ele traz isso para nós. Então quando diz lá que Jesus ele tem falado conosco, o que Deus tem falado com ele foi isso, é a expressão do seu reino, é a perfeição do reino de Deus. Porque quando eu olho para Deus, quando eu e você nós olhamos para Deus, mesmo com nossos olhos humanos,
nós vamos expressar a perfeição, nós vamos expressar a santificação de Deus. E Deus, como diz em Colossenses 1,15, Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Então Jesus, Ele expressa o reino de Deus. Por isso que a sabedoria de Deus é diferente do povo. Porque nós queremos que Deus faça de um jeito, mas Deus Ele faz de outra forma completamente diferente, para trabalhar em nós, para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de ser. E em João 14,6 diz o quê? Que Jesus, Ele é o caminho. Eu não consigo ir a Deus sem outra forma. Eu não consigo atalho, eu não consigo outra forma de chegar a Deus a não ser por Jesus. Por isso que Jesus nos chama de amigos, porque tudo que Ele ouviu do seu Pai, todo o plano de salvação que Deus colocou em Jesus ali, Jesus veio e mostrou para mim e para você. Para que hoje, 2020 anos, depois de Jesus, nós tivéssemos aqui a oportunidade de ouvir essa palavra, a oportunidade de que o Evangelho de Jesus entre na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, para que haja transformação. Jesus nos chama de amigo, mas o que faz nós sermos inimigos de Deus? Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Se eu quiser ser amigo de Deus, eu preciso ser inimigo do mundo, dos prazeres, das vontades, porque quando eu me torno amigo do mundo, o pecado vem. E quando nós falamos de pecado, nós vamos lá no Jardim do Éden novamente e vemos o que fez o pecado. Tirou eles da presença de Deus, tirou eles da perfeição, tirou eles onde eles não tinham problema nenhum, não tinha dificuldade nenhuma, não tinha que fazer nada, estava tudo perfeito. Mas o pecado veio porque eles se tornaram inimigos do mundo. Eles se tornaram amigos do mundo, inimigos de Deus. Tiago 4,4 diz isso. Em Isaías 59,2 diz que o nosso pecado, ele faz barreira entre nós e Deus. As nossas transgressões que fazem o rosto de Deus ser encoberto por causa do nosso pecado. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que em João capítulo 1, verso 29 diz que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo está sob o controle de Deus. Nada fugiu sob o controle de Deus. E em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Por isso que Jesus diz que nós somos os amigos dele, porque tudo Ele revela para nós. Através da fala, Jesus Ele também falou através das suas ações. Porque quando o pecado entrou lá no mundo, Deus já tinha tudo planejado de mandar o seu Filho Jesus. É o que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje, meus irmãos, tudo que eu e você precisamos chama-se Jesus Cristo. Porque todo o projeto de Deus de salvação, toda a obra de Deus está expressa em Jesus Cristo. Se eu quiser fazer a vontade de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Por isso que eu entendo que Jesus diz lá em João 15,15 que nós somos os seus amigos. Porque tudo que o Pai revelou a Ele, toda a obra de Deus, todo o reino de Deus que Ele revelou a Jesus, Deus se revelou através da sua vida, da sua ação, do seu sacrifício para a minha vida e para a sua vida. E hoje nós temos o privilégio de dizermos que nós somos amigos de Jesus. Para finalizar, volte seus olhos novamente ao texto. O verso 15 que nós lemos, mas olha o que diz o verso 14. Jesus diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Meus irmãos, como está a nossa amizade com Jesus? Como anda a nossa amizade com Jesus? Será que nós precisamos falar que somos amigos de Jesus? Ou será que as nossas ações estão dizendo que nós somos amigos ou não de Jesus? Meus irmãos, que essa palavra que foi ministrada aqui nesse momento possa vir entrar dentro do seu coração, dentro da sua mente, para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, porque aquilo que nos afasta de Deus é o pecado, mas o que nos aproxima de Deus é Jesus.
Não há pecado maior, não há nada maior do que o sangue de Jesus. Nós somos falhos, nós somos pecadores sim. O pecado precisa ser tratado, precisa ser perdoado, precisa ser transformado isso em nossas vidas. Nós não devemos brincar com o pecado, mas nós devemos entender que isso não é maior do que o sangue de Jesus sobre nós. E em João 9, como eu citei aqui, eu repito novamente, se nós confessarmos os nossos pecados, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. Além de confessar, é pedir um arrependimento sincero, é pedir uma mudança e ser sinceros com Deus. Eu sempre gosto de dizer isso, sim, nós temos que ser sinceros com Deus. Deus, eu pequei sim, ó Pai, porque eu quis, essa é a minha vontade, porque eu quis fazer, Deus, mas eu não quero isso sobre a minha vida. Me ajude a vencer isso, me ajude a não fazer isso mais. Porque Deus, Ele dá o escape que é Jesus Cristo. Mas a partir, se você for analisar os milagres, as histórias de Jesus, o que Jesus falava com as pessoas? Agora vai e não peques mais. Então é isso que Jesus Ele diz para nós hoje. Vai, sim, vamos ter uma vida que agrada ao Senhor e vamos lutar contra o pecado. Não vamos deixar que o pecado nos tire da presença de Deus, não vamos deixar que o pecado nos afaste da presença de Deus. E principalmente não vamos deixar que o pecado nos tire uma vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus possa vir estar nos abençoando nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender a amizade de Jesus. Por que Jesus nos chama de amigo? Jesus nos chama de amigo porque tudo que Deus falou com Ele falou conosco. A vida de Jesus é a expressão do reino de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, nós te glorificamos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de ouvirmos a Tua palavra. Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Deus, por tudo aquilo que a vida de Jesus expressa, por tudo aquilo que o Senhor mostrou através da vida de Jesus. A palavra do Senhor, Deus, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Porque talvez o povo judeu estava esperando um revolucionário ou um líder político que ia brigar tudo, que ia quebrar tudo, mas Deus, a sabedoria do Senhor é diferente da nossa. Porque o símbolo do cristianismo é a cruz e não uma espada. Porque Jesus apontou para uma criança para poder simbolizar que isso era que nós precisávamos ser igual uma criança para entrar no reino do Senhor. Deus, que nós possamos entender verdadeiramente o que a Tua palavra diz e compreender o que Jesus Ele é, o que a vida de Jesus significa. A expressão do amor do Senhor está na vida de Jesus. Oh, Pai, muito obrigado. Deus, nos ajude a lutar contra o nosso pecado, contra o pecado, Pai, que tão perto nos rodeia. Deus, que nós possamos nos encher da Tua presença, que possamos encher a nossa mente, possamos encher nosso pensamento, as nossas ações, tudo aquilo que vamos ver, ouvir ou falar, que venha a ser coisas que nos agradam ao Senhor, que as nossas ações venham a ser ações que nos aproximam do Senhor. Como o Tiago diz, que possamos fugir de ser amigos do mundo, mas que possamos ser amigos do Senhor, de fazer aquilo que agrada ao Senhor, de fazer aquilo que bendiz o nome do Senhor. Deus, por isso que o Senhor nos deixou o Teu Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Muito obrigado, Deus, pela ação do Senhor, pelo plano do Senhor, porque, Deus, o Senhor fez o plano da salvação. Jesus veio e executou esse plano, e hoje o Espírito Santo do Senhor está aqui para nos convencer que esse plano é suficiente para nós. Pai, muito obrigado, que possamos entender e compreender o que Jesus é para nós. Que possamos sim, Deus, talvez nos vangloriarmos, não de uma forma humana, mas de sabermos que nós possamos dizer que Jesus sim é o nosso amigo. Mas se nós fizermos aquilo que Jesus disse, então a vida de Jesus é a forma, é a expressão que nós podemos ter, ó Deus, de agradar ao Senhor. Que a vida de Jesus venha ser o nosso exemplo, que venha nos nortear as nossas decisões, que venhamos basear as nossas decisões através da vida de Jesus. Muito obrigado, Deus, que a ação do Teu Espírito Santo venha estar sobre nós, venha estar nos mostrando, nos conduzindo, nos orientando,
que a nossa vida tem que ser pautada na vida de Jesus. Muito obrigado, Pai. Deus, perdoe os nossos pecados. Deus, perdoe as nossas falhas, porque isso que nos afasta do Senhor. Que possamos sempre buscar agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa vir abençoar a vida de vocês, possa vir continuar nos fortalecendo, hoje e sempre, em nome de Jesus.